mundo não para e a Ambipar Group acelera em pesquisas, promove o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e mundial ao transformar ideias em produtos e serviços que são a base para o sucesso com nossos clientes. Com um amplo portfólio, desde o atendimento emergencial, prevenção de acidentes e treinamentos, até o gerenciamento total e a valorização de resíduos com base nos princípios da economia circular, rastreabilidade e compliance legal e ambiental em suas operações. Trabalhamos com total engajamento nos processos sobre aspectos ESG, Environment, Social and Corporate Governance, implantando as mesmas premissas em nossos clientes. A Ambipar Group é reconhecida como referência global em soluções ambientais integradas, para assim construir e preservar o mundo para as novas gerações. Bem-vindos a mais um painel da FETransporte Brasil Conference 2021. Meu nome é Vanderlei Moghetti. Vou falar um pouquinho do que é e como funciona na prática a regulação do sinistro. Atuo na LPerna, reguladora de sinistros, com regulação de sinistros, vistorias. Já há bastante tempo atuo no mercado de seguros, então é um prazer estar aqui falando com vocês a respeito de regulação. A gente vai explorar um pouquinho como funciona a regulação do sinistro na prática e tentar mostrar um pouco das dificuldades, facilidades e qual o resultado desse trabalho, tá bom? Vamos em frente, então, o próximo slide. O que é sinistro? Vamos falar tecnicamente, né? O que é sinistro. Eu acho que eu não precisava estar falando aqui isso com vocês, porém, vai ser importante nós alinharmos esse aspecto. Todos nós sabemos o que é sinistro, né? Tecnicamente falando, é a materialização concreta de um risco previsto no contrato de seguro, né? Ele produz perdas e danos ao objeto segurado. Então, nós, no nosso dia a dia, profissionais de seguro, que atuamos aí no mercado, isso já é corriqueiro, né? O sinistro é a materialização concreta de um risco previsto no contrato de seguro. Mas, assim, vamos fazer uma reflexão. Eu gostaria... Já muda para o próximo slide, por favor. Muito bem. Então, para fazer uma reflexão, né? Vamos ver essas imagens de um acidente ocorrido real e vamos pensar fora do nosso mundo de seguro, na visão do segurado, né? Na percepção do segurado, das vítimas, dos envolvidos num acidente de trânsito, num sinistro de transporte, como nós chamamos, né, tecnicamente. Vendo essas imagens, esse é um acidente gravíssimo, né? O veículo transportador, o caminhão, estava seguindo na faixa normal, na via dele, e de repente perde o controle, vai para a faixa contrária e causa um acidente de grandes proporções, com vários envolvidos, né? E a gente vê consequências desse acidente até depois do próprio acidente em si, porque teve um outro veículo, furgãozinho aqui, ó, que tombou aqui embaixo, já no final das imagens aqui, que é a consequência do acidente. Ele, na verdade, foi o primeiro atingido. Se vocês observarem, o veículo vai perder o controle, o caminhão, pegar esse furgão, atravessar a pista. Dois carros ele atinge, os carros ficam embaixo do caminhão, e um outro caminhão que vem em sentido contrário também é atingido, e esse veículo furgão. É exatamente esse cenário que nós encontramos muitas vezes na ocorrência no sinistro de transporte. Cenário com vários envolvidos, com danos a bens transportados, bens não transportados e vidas. Então, esse é o cenário que nós encontramos. E para nós, isso daqui é a materialização concreta de um risco previsto no contrato de seguro. Nós que somos profissionais, estamos preparados, acostumados com essa linguagem. É isso que nós sabemos. Então, agora fazendo uma reflexão, né? Nós, profissionais de seguro, saindo do nosso mundo e entrando no mundo do segurado. O que é um sinistro para o segurado? Tomando por base, obviamente, esse último vídeo que nós vimos, essas imagens que nós vimos, e isso não é uma realidade de 100%, nem todos os sinistros têm essa proporção, mas todos os sinistros, nós temos que lembrar, eles causam prejuízo,
e se causa um prejuízo para o segurado, ele tem um fator econômico envolvido, às vezes bastante elevado, e por isso, saindo do nosso mundo, né, que é um sinistro, na visão do segurado, é uma crise. E como uma crise, nós temos que tratá-lo como tal. Imaginem nós, na nossa vida cotidiana, saindo do mundo de transporte, entrando no nosso carro e tendo uma colisão enquanto nós dirigimos, né? Aquele momento, para nós, é um momento de crise, né? E às vezes uma crise pequena, passageira, mas é um momento de crise. E para o segurado, que tá sofrendo um prejuízo, que, enfim, tem ali uma perda iminente acontecendo, né? É um momento de crise. E nós, neste momento, temos que assumir um papel de gerenciadores de crise. Próximo slide, por favor. Neste momento, nós somos gerenciadores da crise. Nós assumimos os comissários da avaria, as pessoas que são acionadas pelas seguradoras, né, para fazer o atendimento no local do sinistro. Aquele cenário é o que nós encontramos. E nós temos que assumir um papel, neste momento, de gerenciadores de crise. Que não importa, nesse primeiro momento, se o sinistro tem ou não tem cobertura. Nós vamos para o local com outro foco, com outro objetivo num primeiro momento. E quais são esses objetivos, né? Na prática, o que importa neste momento é a redução da crise. Redução da crise e, consequentemente, redução, se possível, do prejuízo, né? E quais as providências que têm que ser tomadas para a redução da crise e redução do prejuízo? Primeiro, chegar no local e verificar o que aconteceu de fato. E como essa situação, essa crise pode ser minimizada? Com socorro da carga, retirando a carga do local, dando apoio ao motorista, caso necessário, e orientando o segurado. Então, indo para o local, fazendo avaliação da situação como um todo, é uma situação remediável, que é possível reduzir ali a crise, reduzir o prejuízo, através do socorro da carga, apoio ao motorista e orientação ao segurado. Próximo slide, por favor. Porém, o comissário de avarias, o regulador de sinistro, ele não é um super-homem, né? Ele tem também as suas dificuldades e limitações impostas pelo próprio ambiente, né? Enfim, são situações que são enfrentadas, que nós estamos preparados para enfrentar, porém, elas não são previsíveis 100% do tempo. Como a ocorrência de sinistro não é previsível. E quando eu falo de previsibilidade, eu estou falando que o sinistro ocorre, por exemplo, em um local qualquer. Nós não sabemos o local que ele vai acontecer. E muitas vezes o local é um local bem remoto, bem afastado, com poucos recursos disponíveis e até com alguma dificuldade para se chegar nesse local. Eu não estou falando região sudeste, sul, que nós temos aí uma malha rodoviária bastante extensa e boa, né? Mas a região nordeste, região norte e alguma parte do centro-oeste, a dificuldade para se chegar no local, ou o tempo que se leva para chegar no local, é bastante considerável, considerando as distâncias que o Brasil tem, né? O Brasil é um país continental, essa máxima não é mentirosa, ela é verdadeira. Então, apesar de nós termos muitos pontos de atendimento no Brasil, muitas bases, às vezes nós temos que percorrer distâncias bastante elevadas para chegar no local do sinistro. Quando nós falamos de região norte, então, isso é agravado ainda mais, porque na região norte, dependendo do local, você não chega nem de automóvel, você tem que chegar de barco. E muitas vezes você não chega nem de barco, só de avião, em alguns locais. Então, a distância, as longas distâncias do Brasil, é uma dificuldade no gerenciamento da crise, porque quanto mais rápido nós chegamos no local, mais rápido nós conseguimos administrar, gerenciar
a crise, com as providências que têm que ser tomadas. E se a gente demora muito, obviamente, as consequências de um sinistro podem ser mais dramáticas, né? Invariavelmente, nós chegamos, em média, de 1h30, 2 horas nos locais de sinistro. Considerando essas regiões que eu falei, com maior recurso, sul, sudeste, algumas regiões nordeste, centro-oeste, mas há sinistros que nós demoramos mais, 4 horas, 5 horas, e na região amazônica, por exemplo, pode ser até mais do que esse tempo, dependendo do que aconteceu, do local que aconteceu. Mas isso é uma dificuldade no gerenciamento da crise que a gente tenta contornar com muitos pontos de atendimento, muitas bases, né? Outra dificuldade que nós temos é a subordinação das autoridades públicas, né? Nós não temos autonomia para fazer, por exemplo, um resgate de uma carga, fechando a rodovia, quando nós precisamos, nem quando nós queremos, é quando nós precisamos. A polícia rodoviária ela tem que autorizar, sinalizar e, às vezes, fechar, interromper o tráfego naquela via para que a gente faça o resgate. Quando nós falamos de acidentes, tombamentos que ocorrem na lateral da via, nos acostamentos, nas áreas adjacentes, a gente consegue até pôr um veículo de socorro ali do lado e fazer o transbordo fora da pista. Porém, quando nós falamos ali de equipamentos, né, como o container que tombou, você às vezes tem que pôr, na maioria das vezes, um guindaste no meio da pista para ter sustentação e fazer o socorro da carga. Então a gente fica subordinado às regras das autoridades públicas do local. É possível fazer determinados horários sim, determinados horários não, mas sempre tomando cuidado com a preservação da carga, né? Mesmo que a gente não consiga fazer no momento que a gente precisa, a gente tem que aguardar um horário, né, determinado pela polícia rodoviária, nós tomamos o cuidado de manter a carga segura, protegida, coberta, para evitar que o prejuízo se agrave, ou mesmo a gente já vai organizando a carga para que, quando a gente tiver a possibilidade, já faz o transbordo para um novo veículo. Outro aspecto ou dificuldade que nós temos no momento do sinistro é a escassez de recursos em alguns locais e elevados custos para socorro da carga. Como eu disse, né, a gente não sabe onde o sinistro vai ocorrer. Às vezes ele acontece nas proximidades de um centro que nós temos mais recursos, outras vezes eles acontecem no meio de uma zona rural com poucos recursos, que a cidade um pouquinho maior, mais próxima, está a 70, 80, 100 quilômetros de distância. E, às vezes, essa escassez de recurso faz com que a gente demore um pouco mais para fazer um socorro adequado. Não que o socorro não será feito, mas você tem que buscar recursos um pouco mais longe para trazer para o local para fazer o socorro. Recursos do tipo um veículo MUNC, um veículo guincho, ou empilhadeira, dependendo da carga. Então, é importante, no momento do acionamento do aviso de sinistro à seguradora, especificar bastante bem a carga para que o vistoriador, o comissário de avarias vá para o local sabendo do que ele vai precisar para achar, para fazer o socorro dessa carga. Mas, às vezes, os recursos são escassos. Outra dificuldade ou risco que nós temos, isso hoje em dia, já há algum tempo, mas vem se agravando, é o saque de carga, né? O sinistro ocorre, as pessoas não sabem, muitas vezes, né, não sabem para que serve aquele tipo de mercadoria, mas saqueiam, porque é gostoso saquear. É gostoso pegar uma coisa que está na rua, jogada, espalhada, dá a impressão que a gente que ali não é de ninguém, né? Aquela coisa espalhada ali na estrada, na rua, não é de ninguém. E isso é crime, né? E nós temos prejuízos bastante agravados pela ocorrência de saque. Recentemente, nós vimos aí na TV um caminhão de carne congelada, carne in natura, aliás, tombou aqui na Regis de Bittencourt, aqui em São Paulo. O caminhão tombou na via, ficou fechado,
porém, os usuários da via, as pessoas ali, arrombaram o baú para saquear a carne. Então, eles saíam com peças de carne, traseiros, dianteiros, arrastando, porque eles não conseguiam carregar nas costas e nem nos braços. Então, eles saíam arrastando até que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária chegou, conteve ali, mas já tinham feito estrago, já tinham aberto o baú do caminhão frigorífico, né? Já tinham retirado algumas peças dali, e aí, infelizmente, expuseram toda a carne que estava dentro do baú. A partir do momento que eles abriram o baú refrigerado, primeiro que eles expuseram a carne que estava lá dentro a alguma contaminação. Eles entraram no veículo baú para retirar a carne. Então, já teve ali alguma contaminação. Perda de frio. Se o veículo ficasse fechado até a chegada de um outro veículo, o comissário de avarias para organizar esse resgate, certamente a perda de frio seria mínima, porque esses veículos aguentam segurar o frio do interior do baú frigorífico por algum tempo, 6, 7 horas, 8 horas, até mais. Então, eles expuseram a contaminação à mercadoria, a perda de frio, e aí você já vai perdendo qualidade do produto, né? Então, você tem ali uma provável perda total por esses fatores. E o risco de saque acontece com qualquer tipo de carga. Eu falei de uma aqui específica, carne, né? Mas eu já tive sinistro, já atendemos sinistros, que a mercadoria era um aparelho de raio-x. Uma das mercadorias era um aparelho de raio-x. E os saqueadores, eles levaram a ampola radioativa do aparelho. A gente teve que anunciar, recuperamos, mas tivemos que anunciar nas rádios locais para devolver, que não ia ter consequência porque era radioativo, né? Conseguimos recuperar. Um outro caso curioso que eu tive de saque foi essência de Guaraná. Guaraná, essência, um barril de 50 litros, só que essência. A essência do Guaraná, 1 litro daquilo, acho que serve para 10 mil litros, 20 mil litros do Guaraná que a gente conhece. Roubaram, saquearam, furtaram os barris de essência de Guaraná. Uma cidadezinha pequena ali onde aconteceu o sinistro, a gente conseguiu resgatar uma parte e uma parte saquearam. No outro dia, nós tivemos notícias de que os hospitais da região estavam lotados, porque as pessoas tomavam a essência do Guaraná daquele jeito. E aí tiveram ali algum problema e foram parar nos hospitais. Então as pessoas adoram, né? Não estou generalizando, uma parte, né? Adora pegar o que está ali na estrada, porque está na estrada mesmo, não é de ninguém, já foi. Não, tem dono aquilo, né? E isso é um risco até antes da nossa chegada no local de acontecer. E depois que a gente chega também, porque existem locais com saques tão... Eu vou usar aqui uma palavra que para saque não cabe muito, mas é verdadeira. Tão bem organizados que nem a polícia rodoviária consegue conter, nem equipes de segurança conseguem conter. Eu já vi acontecer isso, né? Com equipe de segurança, vigilância, com polícia rodoviária, e a multidão conseguiu saquear. Então é bastante comum, infelizmente, até em consequência, já acontecia, né? Mas em consequência da crise social que a gente vive em função da pandemia, isso vem se agravando. Então, quanto mais rápido a gente chegar, melhor. A gente procura ter uma rede de atendimento bastante extensa para a gente chegar rápido, realmente, né? Mas o saque geralmente ocorre antes até da comunicação do sinistro à seguradora. Outra dificuldade que nós temos é o clima, né? Nós estamos sujeitos aí à variação climática, chuvas, principalmente, né? Quando acontece um sinistro. Então, é imprevisível, né? Não dá para falar, olha, vai acontecer sinistro só quando não tem chuva. Acontece em qualquer tempo. E, às vezes, essa questão climática, a chuva, ela própria causa danos à mercadoria. A mercadoria não teria danos só pelo sinistro, pela ocorrência do fato, né? Pela ocorrência do sinistro, mas em função de uma chuva pode causar danos ou agravar os danos que ocorreram. E isso a gente não tem controle, infelizmente, né?
Outro problema que nós enfrentamos, ou dificuldade no gerenciamento da crise, são os riscos ambientais. E quando aí eu falo especificamente daquelas cargas, mercadorias que causam danos ambientais ou contaminação, né? Não necessariamente somente cargas perigosas com classificação ONU, qualquer carga que cause, qualquer mercadoria que cause alguma contaminação ambiental. Por exemplo, leite, que não é uma carga perigosa, ela não explode, ela não incendeia, mas se cair num manancial, contamina o manancial. E aí vem as autoridades ambientais, com toda a lógica possível, né? E fazem algumas exigências ali para a gente fazer o socorro da carga. E cuidados, obviamente, para que esse socorro não cause mais danos ambientais do que o próprio sinistro causou. Então, é outro fator importante que nós temos que ficar sempre atentos. E essas cargas, especialmente as perigosas, né, não só as contaminantes, mas as cargas perigosas, nós temos que ficar atento à forma que elas são, que é feito o socorro dessa carga. Imaginem que para transporte de carga perigosa, o motorista ele tem que estar habilitado com uma habilitação específica para transporte e manuseio desse tipo de carga. O veículo tem que ser adequado. O manuseio na origem e destino tem que ser adequado. E na hora do sinistro, nós não temos quase nada disso. Nós temos que achar um veículo adequado, e aí vem a escassez de recursos versus os custos que nós temos que negociar para fazer esse resgate. Nós temos que achar um veículo adequado a um custo razoável, né? Com um motorista habilitado para produtos perigosos, e achar os mecanismos ou os equipamentos adequados para aquele tipo de mercadoria. Muitas vezes nós não podemos mexer na mercadoria. Se a carga é explosiva, por exemplo, está vazando, há um risco de explosão forte ou de incêndio, enfim, nós não podemos mexer na mercadoria. Tem que ser uma empresa especializada nesse tipo de manuseio, com equipamento, EPIs, e nós acompanhamos, né? Por isso que eu ponho ali, o comissário de avarias, ele não é super-homem, né? Ele não pode, muitas vezes, entrar em alguns processos que ele não tem domínio, né? Tem que ser quem tem domínio. Mas é um problema. Então, às vezes, há uma demora no resgate da mercadoria, justamente pelos cuidados, equipamentos e pessoas que devem estar envolvidas e devem ser acionadas para esse tipo de resgate, né? Senão a gente pode causar um dano ainda maior. Outra dificuldade que nós temos é a comunicação, né? Comunicação do local do sinistro com nossa base. Nem todos os lugares... Hoje nós vivemos na era da tecnologia, né? Nós temos aí hoje nas cidades um aparato tremendo que me permite, por exemplo, trabalhar em home office, né? Fazer uma conferência dessa em home office, com toda a segurança, com toda a tranquilidade possível. Porém, pessoal, lá na estrada, lá no meio da zona rural, onde acontece o sinistro, lá na serra, a comunicação ela é bem limitada. Bem limitada. A gente, apesar do celular funcionar muitas vezes, ou outras vezes eles não funcionam. Nós não temos sinal para trocar informações. Então, a comunicação, dependendo de onde ocorre o sinistro, ela fica limitada. Mas a informação chega. A informação chega, é só uma questão de tempo. Mas, numa situação de crise, né? Lembre-se, nós saímos do nosso mundo. Saímos daquele conceito de sinistro que, olha, sinistro é ocorrência concreta de um risco previsto na pólice. Nós estamos falando de uma situação de crise. Olhando para o segurado, é uma situação de extrema crise, né? Ele espera notícias. E quando a gente não tem comunicação, quem está esperando a notícia, seja o corretor, seja o segurado, enfim, fica
ansioso, né? Isso não pode deixar agravar a crise. Nós temos que ser muito específicos nessa questão da comunicação, porque é um fator importante no gerenciamento da crise, né? Qualquer crise sem informação, ela agrava a crise fica agravada. Mas muitas vezes a gente tem alguma limitação e as informações vão chegando aos poucos, né? Na medida que é possível. Lembrando, né, que num primeiro momento, como gerenciador de crise, nós temos que tomar providências no local. Se eu me preocupar em cheguei no local e começar a passar informação, isso é o ideal. Mas não dá para ficar de 5 em 5 minutos passando informação. Nós temos que tomar providências e, sobre as providências tomadas, aí sim, passar informação. Cheguei no local. Toma as providências para minimizar o prejuízo, minimizar as despesas, minimizar a crise, e aí passa mais uma informação. E assim por diante. O próximo slide, por favor. E aí, em termos de comunicação, pessoal, é muito importante, todos nós, né, termos especial atenção à comunicação durante um processo de sinistro, durante a resolução de uma crise, né? Da nossa parte, como reguladores de sinistro, nós procuramos sempre, e no tempo adequado, né, informar o que está acontecendo, como está acontecendo, quais são as providências que nós estamos tomando, quais são as providências que nós vamos tomar, uma ideia ali do prejuízo, né? E eventualmente, outras informações que nós temos. Alguma documentação que nós já coletamos, localização do motorista, se ele está bem, se ele não está, enfim. Mas a comunicação no momento de gerenciamento de crise é importante. Então, todos têm que estar na mesma página, né? Se a regulação, o comissário de avarias, enviar uma informação para o segurado e não comunicar ao corretor, isso vai dar algum descasamento. Então, todo mundo tem que estar na mesma página. Comissário de avarias, seguradora, corretora e segurado com as mesmas informações. Se um recebeu uma informação e os demais não, pode dar algum problema. Então, a comunicação ela tem que ser linear, ela tem que passar por todas as pessoas envolvidas, né? Nesse momento do sinistro. O segurado recebeu uma informação do embarcador que a mercadoria, por exemplo, tem que voltar para a origem. Se ele não passar essa informação para frente, para todos, para o corretor, para a seguradora e para o comissário de avarias, esse processo vai parar. E aí o comissário de avarias, lá no final, lá no local do sinistro, não vai saber o que fazer. A gente precisa da informação no momento adequado, de forma coerente e em tempo, para que a gente tome as providências necessárias. Outro exemplo, a mercadoria tem que ser transportada de um jeito específico, que não está indicado lá no documento de transporte. Essa informação, no momento do socorro da carga no local do sinistro, é importantíssima. Então, o segurado, que é o detentor da informação, nesse caso, tem que retransmitir para o corretor e para a seguradora e para o comissário de avarias, para que o socorro seja feito de forma adequada e não agrave o prejuízo. Então, toda essa cadeia de informações, ela tem que funcionar. Hoje nós temos diversos instrumentos para isso, né? O mais comum aí na troca de informações em termos empresariais é o e-mail, né? Mas a gente pode usar outras ferramentas, né? Tem o WhatsApp, que a gente está disponível aí 100% do tempo, exceto quando a gente tem algum problema de local de comunicação sem sinal, mas ele está disponível. Então, no momento de crise, nós temos que fazer a comunicação adequada, no momento adequado, em todas as mãos, em todas as vias, inclusive do segurado para o comissário de avarias, para a reguladora de sinistro, ok? Próximo slide, por favor. Muito bem, fomos ao local do sinistro,
avaliamos a situação, verificamos que os danos são parciais, é possível socorrer, contratamos os recursos necessários para socorrer, para retirar essa mercadoria do local, fizemos o transbordo da carga, colocamos em outro caminhão, mercadoria seguiu para o destino original dela. Está tudo resolvido? Não, né? E aqui, pessoal, é um ponto importantíssimo da regulação do sinistro. Esta é a primeira parte, e é uma parte importantíssima, né? O gerenciamento da crise, o atendimento do sinistro no local da ocorrência, ou no local da avaria, enfim. Ela é importantíssima, porque são as primeiras providências que são tomadas para que o sinistro seja conduzido até a sua liquidação. Essas primeiras providências são importantes e fundamentais, porque podem reduzir o prejuízo ou não agravar ainda mais o prejuízo, né? E tirar o segurado daquela crise inicial, que é a primeira expectativa que o segurado tem. Eu quero que resolva este problema. O veículo está tombado, a mercadoria está espalhada. Vamos resolver este problema primeiro. Então, fez essa primeira parte, está tudo resolvido? Não, não está. Todos nós sabemos, como profissionais do mercado de seguro, que essa é a primeira parte. E aí tem a parte burocrática do sinistro, e não menos importante do que essa primeira parte que foi feita. A parte burocrática, que é a junção dos documentos, né, a reunião dos documentos necessários para que a seguradora depois, primeiro o comissário de avarias, possa fechar o seu relatório com todos os dados do embarque, da mercadoria, da origem, do destino, enfim. Segundo, para a seguradora avaliar a cobertura e a liquidação do sinistro. E essa parte burocrática é tão importante quanto a primeira. A primeira parte, que é a vistoria no local do sinistro, geralmente ela dura horas, um dia, 2 dias, dependendo da carga e dos recursos que são necessários. 3 dias, pode ser. A reunião dos documentos, na minha visão e pela experiência que eu tenho acumulado nesses anos, é o que faz com que o sinistro demore mais para ser liquidado. Então, um documento que falta, mandado depois de 15, 20 dias, são 15, 20 dias de espera para o segurado. Então, e infelizmente, né, sem essa parte documental que é necessária, essa reunião de documentos que é necessária para a conclusão do processo, não é possível que o processo caminhe. A seguradora não vai conseguir, ela não pode caminhar com o processo até a sua liquidação sem os documentos necessários, né? Porque são importantes. O processo de sinistro é documental, no segundo momento. Para a sua finalização, é necessário que tenha os documentos todos arquivados nesse processo, que o segurado encaminhe. Os documentos, muitas vezes, eles são coletados até no local do sinistro, pelo próprio comissário de avarias, o que estão disponíveis, né? Outros não são, outros não é possível. Outras vezes, os documentos se extraviam com o sinistro, eles ficam extraviados, não se sabe onde ele está, e a gente precisa de cópia. Então, é uma fase bastante importante. Então, primeira fase, vistoria. Retirou a mercadoria do local, tirou o perigo, acabou com a crise inicial. Reunião de documentos é a segunda fase, tão importante quanto a primeira, porque é ela que vai dar sustentação para todo o trabalho feito na primeira e subsequente outras fases, tá bom? Muito bem, então como resolver, né? Nós fizemos a vistoria, retiramos a mercadoria do local, não está tudo resolvido, porque tem a parte documental, que é necessária para a conclusão do processo, então como resolver? Outra vez, né? O sinistro, quando ocorre, é uma situação imprevista, uma situação inevitável, uma situação que ninguém quer, mas que todos têm que atuar para que o sinistro seja efetivamente encerrado, liquidado, né? Da melhor forma e no mais rápido prazo possível. Então, atuação conjunta para a reunião dos documentos do comissário de avarias, coletando o que já é necessário ou que estiver disponível no local, o corretor orientando o segurado a mandar os documentos solicitados pelo comissário de avarias, pela seguradora, e a seguradora colocando aí instrumentos para que esses documentos fiquem armazenados.
Uma coisa muito comum, pessoal, é o segurado ter dúvidas em relação aos documentos solicitados pelo comissário de avarias, pela seguradora. E aí eu vou frisar aqui que o processo de sinistro claro, tem a parte prática, que é a vistoria, a avaliação, né? Mas ele tem que ser fundamentado através dos documentos. E o corretor, nesse momento, é importantíssimo para explicar para o segurado esse passo que é necessário. Por que, que o documento é necessário? Por que, que aquele documento é necessário? Muitas vezes o segurado não entende o porquê do documento solicitado ser necessário. E o corretor é fundamental para explicar, fazer essa explicação. O comissário de avarias pode ajudar também, mas geralmente quem tem contato direto com o segurado nesta fase de solicitação do documento é o corretor. E aí é importante que ele explique ao segurado o porquê da solicitação, por exemplo, da reclamação do prejuízo do proprietário da carga, nos seguros de RC, seguro de RC de transportador, né? O seguro de RC, o segurado é o transportador. Porém, o beneficiário da indenização é o dono da carga, né? Então, é necessário que o dono da carga faça a reclamação formal do prejuízo, caso ela não tenha sido apurada em vistoria, ou caso ela tenha sido feita uma vistoria, mas a apuração ficou para uma análise mais detalhada do dono da carga. Então, é importante que o corretor explique essas coisas, a necessidade desses documentos para compor o processo de sinistro, porque a seguradora só paga embasada em documentos. Nós temos que comprovar muitas coisas na hora do sinistro, né? E aí nós temos a tecnologia como aliada, né? Como tecnologia, Vanderlei? De volta, né? Estou falando de uma coisa bastante simples, que é o e-mail, né? Na solicitação de documentos. Mas nós temos hoje sistemas disponíveis para anexar os documentos de um processo de sinistro, de modo que não precise ficar trocando mensagens de e-mail. O e-mail é eficaz, é uma forma adequada de comunicação, né? Mas nós sabemos que muitos e-mails têm algumas limitações, principalmente de tamanho de mensagens. Então, o e-mail é adequado, mas se você tem um sistema que possibilita reunir a documentação de forma totalmente eletrônica, sem transmissão de e-mail, sem envio por e-mail, é melhor, né? Um documento que ali, aliás, um sistema que os documentos fiquem ali disponíveis para visualização de todos, as atas de vistoria, enfim, toda a documentação de um sinistro, né? E, pessoal, é inevitável o uso da tecnologia, né? Eu costumo dizer que, atualmente, as seguradoras estão passando pela revolução digital que os bancos passaram na década de 80 e 90. Na década anterior, né, de 80 e 90, lá os bancos, você tinha que ir no banco, levar formulário, preencher o formulário de depósito, entrar na fila e assim por diante. Quem tem mais de 30, 40 anos aí vai lembrar. Passaram por uma revolução digital que hoje qualquer transação, até depósito em cheque, você faz, se é que existe cheque ainda, né? Está acabando. Mas até depósito em cheque você faz através de um aplicativo. E isso é evolução. Nós temos que nos adaptar. Então, a evolução do seguro, que nós estamos atrasados em relação ao setor bancário, né? Mas chegou. A evolução do seguro vai levar a isso, né? A informação totalmente digital, disponível, da onde você quiser, através de um aparelho móvel ou do seu laptop, do seu computador, do seu desktop. Então, nós temos que usar a tecnologia como nossa aliada. Ela possibilita a troca de informações rápidas, a possibilidade de você dividir informações e documentos com todos que podem acessá-la, e isso é muito bom. Vamos voltar lá para a parte de comunicação, né? A comunicação na hora de um sinistro é importante. Se eu coloco num sistema com possibilidade do corretor visualizar, por exemplo, as fotos de um sinistro, no momento que eu estou lá fazendo a resgate da mercadoria,
ele vai ver o trabalho que está sendo feito, ele vai ver a condição que a mercadoria, ele vai ver o sinistro. E aí ele pode transmitir isso ao segurado e ir acompanhando essas providências. Da mesma forma, a documentação. O que eu coletei no momento da vistoria, está lá no sistema. E outros documentos são necessários, vão ser solicitados, vão ficar disponíveis no sistema. Isso é transparência, né? Da celeridade a um processo de sinistro, da tranquilidade, porque não se perdem informações, e já há casos, né, de um e-mail ser enviado e não chegar no destino. Por causa do tamanho, por um problema de servidor, né? Enquanto se você tiver uma ferramenta em sistema, que você consegue verificar, colocar o documento lá e verificar esse documento, isso acaba. Você não tem o lapso temporal de alguém pegar, arquivar um documento de e-mail em alguma pasta, enfim. No sistema você já tem isso. Nós temos que partir para isso. Hoje, o uso da tecnologia é fundamental. Ela é nossa aliada para agilizar, otimizar e deixar visível a informação para quem necessário. Ok? Muito bem. E quais são os documentos necessários, né, para se compor um processo de sinistro? Né? Eu pus aqui no slide documentos e provas, porque são documentos e provas, né? Obviamente, eu não vou falar aqui o documento a documento, vou dar uma ideia do que é necessário em termos de o que nós precisamos demonstrar através dos documentos, tá? Então, prova do seguro. Obviamente, isso é da seguradora. A seguradora que tem que disponibilizar isso para o segurado, para quem está fazendo a regulação do sinistro. A pólice ou averbação, isso prova a existência do seguro, né? Se não existe a pólice, não existe seguro. Então, tem que ter uma pólice e uma averbação no embarque falando de sinistro de transporte. Muitas vezes, o segurado tem que mandar a averbação também. A pólice, a seguradora disponibiliza e o segurado manda a averbação. Prova do embarque, que é o conhecimento de transporte, o documento do embarque, né? O conhecimento do embarque. No caso de existir uma transportadora, isso é a prova do embarque, a prova que a mercadoria saiu do lugar e estava indo para outro lugar. Prova da existência e valor da mercadoria. Nota fiscal. Comprova a transação comercial entre duas pessoas, o comprador e o vendedor, e que a mercadoria existia. Fatura comercial no caso do transporte internacional, né? E a nota fiscal é a nossa nota para movimentação de mercadoria aqui no Brasil. Prova da ocorrência. Boletim de ocorrência. Né? Obviamente, quando nós fazemos a vistoria no local do sinistro, nós vamos ter a prova visual da ocorrência. Né? Que nós vimos, veículo tombado, veículo colidido, veículo capotado, enfim, a mercadoria toda lá, mas, como eu disse, nós vamos tirar foto e, baseado nisso, o boletim de ocorrência, porque pode ter um causador do sinistro, né, que pode ser um terceiro, que pode ser o transportador, nós vamos documentar esse processo. Então, é importante ter o boletim de ocorrência, o laudo da Polícia Rodoviária, boletim do Corpo de Bombeiros, no caso de incêndio, e assim por diante. É um documento oficial que comprova a ocorrência do sinistro. Nexo causal, eu vou falar daqui a pouco, que é importantíssimo para um sinistro também, tá? Prova do dano. Os termos de vistoria, as atas de vistoria, o certificado de vistoria que é emitido no final do processo, né, antes da fase de liquidação, que vai reunir todos esses documentos, mais o demonstrativo de prejuízo, mais as fotos do sinistro, mais o boletim, mais o conhecimento de embarque, todos os documentos ali reunidos, que vai ser sobre este certificado de vistoria que a análise final do processo vai ser realizada. Até aqui nós não falamos de cobertura, vocês perceberam? Nós avaliamos a ocorrência, avaliamos as provas e documentos do sinistro e não falamos de cobertura. Porque não se fala. Né? Primeira fase é a vistoria, a segunda fase é regulação. Nós vamos reunir a documentação, verificar tudo, e aí sim, na última fase, que se vê cobertura, que se fala de cobertura do sinistro. E os documentos para ressarcimento, né? Um instrumento muito importante é o ressarcimento no setor de seguros.
ele muitas vezes reequilibra o resultado de uma carteira, faz torna uma recuperação possível de um prejuízo pago pela seguradora. E nós temos que ter documentos que comprovam a possibilidade de ressarcimento. No caso de um acidente, o boletim de ocorrência, quando tem um causador do sinistro, né? E aí, nos casos de transporte internacional, você tem algumas particularidades, né? Importação, que eu vou falar ali um pouquinho na sequência, tá? Mas nós temos que ter os documentos que comprovam a possibilidade ou não de um ressarcimento. Documentos de responsabilização, preservação de direito de regresso. Falando em termos de ressarcimento, né? Um dos documentos necessários para a preservação de direitos, né, da seguradora e do seu próprio segurado, porque o segurado, no caso de um transporte internacional ou qualquer outro seguro, ele tem que agir para preservar o direito de ressarcimento ou o direito de regresso como se ele não tivesse seguro. Porque quando ele receber a indenização, esse direito vai passar à seguradora, né? Então ele transfere o direito de regresso que é dele para a seguradora quando ele recebe a indenização. Mas um desses instrumentos é o protesto do recebedor. O protesto do recebedor é um ato legal previsto no artigo 754 do Código Civil Brasileiro. O que é isso, né? O artigo 754 estabelece o seguinte: no caso de perda parcial ou total, ou de avaria não perceptível à primeira vista, e eu vou explicar por que não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador responsável pelo transporte, desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega da mercadoria. Porque se for perceptível, aqui ele fala avaria não perceptível. Se for avaria perceptível, o que deve ser feito? No ato, fazer a ressalva no documento de transporte. Eu estou recebendo uma televisão na minha casa. Isso vale para a nossa vida. Estou recebendo uma televisão que eu comprei na minha casa. O transportador veio entregar. Eu olhei a caixa, ela está rasgada. Eu abro, tem sinais de danos. Eu vou colocar uma ressalva na nota fiscal no conhecimento do embarque. Recebida, TV XYZ, com caixa rasgada e sinais de danos na mercadoria. Aqui ele fala de não perceptível. Isso é para preservar exatamente o direito de reclamação contra um causador. Eu recebo uma mercadoria, imagina que... Vou pegar o mesmo exemplo, só que de uma geladeira. Recebo uma geladeira, olho, a caixa está perfeita, abro um pouco a caixa, vejo dentro, está ok, assino o canhoto e o transportador vai embora. Quando eu ligo a geladeira, desembalo e ligo a geladeira na energia elétrica, ela não funciona. Isso é um dano imperceptível. Um dano, uma avaria não perceptível, um defeito não visível. Então, isso é para preservar o direito de quem está recebendo uma mercadoria com um dano ou uma avaria invisível. Você tem até 10 dias para avisar o transportador, para denunciar o dano ao transportador. Isso é o protesto do recebedor. Primeiro, você pode fazer a ressalva no documento de transporte e na nota fiscal. É um dano invisível, um dano imperceptível no primeiro momento. Você tem até 10 dias para enviar o protesto do recebedor a quem causou o dano, ou a quem entregou, ou transportou, ou manuseou essa mercadoria. O protesto do recebedor é uma carta. Não precisa ser... não tem modelo específico, não tem formato específico, a lei determina só o prazo. Tem que avisar em 10 dias. Mas não determina a forma. Então você pode fazer uma carta, ou nós temos aí alguns modelos de protesto recebedor que a gente pode disponibilizar, informando aos envolvidos na cadeia logística de movimentação dessa mercadoria, seja ele o transportador rodoviário, seja ele o depositário dessa mercadoria, vou falar do seguro de transporte internacional, transportador marítimo, operador portuário que manuseou a mercadoria para retirar do navio e levar para um depósito, o transportador terrestre que levou essa mercadoria para uma zona primária, secundária, o terminal de cargas e assim sucessivamente, até o último transporte quando eles entregaram a mercadoria.
você às vezes não consegue identificar em qual fase isso aconteceu, qual fase aquele dano aconteceu. Então, 10 dias para protestar. É muito mais comum esse protesto do recebedor no transporte internacional do que no transporte nacional, quando as empresas recebem a mercadoria, já avaliam e já ressalvam os documentos de transporte. Mas é fundamental que, se não houver ressalva, se faça o protesto do recebedor. Porque isso, para o segurado, pode não parecer importante. Mas para a seguradora, ela vai pagar a indenização. Mas é direito dela depois cobrar de quem causou. Isso de forma geral no seguro. Tá? Então, depois, isso aqui pode ser um tema mais jurídico, mas pode ser tema para um outro fórum, porque é tão importante no seguro de transporte quanto o próprio transporte da mercadoria. Então, isso a gente pode explorar depois. Aqui eu só dei uma primeira ideia, talvez o primeiro contato de alguns. Tenho certeza que vocês, como são especializados, conhecem esse instrumento. Mas é importante falar. Na hora de um sinistro, a seguradora vai pedir ou a ressalva no documento de transporte, ou na nota fiscal, ou o protesto do recebedor. As cartas protestos, né? As cartas protesto com data de entrega, porque tem que cumprir o prazo de 10 dias. Então, ela vai pedir sempre a carta e o protocolo de entrega aos envolvidos na cadeia logística. Isso é um documento que o segurado geralmente tem dúvida. Apesar de ser lei, apesar de a gente saber que existe, alguns segurados não têm conhecimento e cabe a nós, do setor de seguros, estamos ali na indústria, explicar por que é necessário. Artigo 754 do Código Civil Brasileiro estabelece que quem receber uma carga variada tem que ou ressalvar o documento de transporte ou enviar em até 10 dias, chegar lá no transportador, né, nos envolvidos na cadeia logística, em até 10 dias, o protesto do recebedor. Nexo causal é outra matéria bastante importante para os seguros de qualquer origem, né, de qualquer ramo, mas de transporte também. Nós temos que demonstrar na vistoria ou na documentação de que o dano teve uma causa ligada ao transporte. Por exemplo, é muito fácil quando nós temos um acidente, né, com um veículo transportador, o veículo tombou e causou dano à mercadoria, amassou a mercadoria, quebrou a mercadoria, molhou por causa da chuva, caiu na hora do sinistro. Isso é nexo causal, né? Nós temos que fazer ligação com o dano ocorrido e a causa daquele dano, né? E muitos sinistros, hoje em dia as seguradoras estão fazendo suas condições próprias, nós temos coberturas para avarias particulares, aquelas causadas independente de acidentes com um veículo transportador, aquelas causadas por manuseio, queda e assim por diante. Sem acidente, não teve acidente com o veículo transportador. Mas há cobertura para esses danos. Então nós temos que fazer a ligação da causa com o dano. A mercadoria molhou durante o transporte. Não teve acidente. Saiu da origem, chegou no destino molhada. Saiu seca, chegou molhada. Nós temos que, obviamente, comprovar que aquele dano ocorreu durante o transporte. E aí nós temos que fazer vistoria no veículo, falar com o motorista, você carregou, carreguei, estava molhada? Não estava molhada. Entregou, teve a ressalva de molhada. Isso mostrou. Coletei, não estava, a mercadoria estava boa, entregou, a mercadoria estava molhada. Durante o transporte aconteceu essa molhadura. Ou uma queda comum. Mercadoria colocada no veículo, transportador, e durante o transporte ela sofre uma queda sobre a carroceria. Imperceptível durante a viagem, não teve acidente, mas caiu. Então nós temos que mostrar que embarcou na origem boa e chegou com danos de amassamento porque caiu durante o transporte rodoviário. O nexo causal do seguro é fundamental para definir cobertura. E quando nós não conseguimos ligar o dano à causa, nós temos problemas. Porque nós temos que ter uma causa coberta pelo seguro de transporte. Quando nós não temos essa causa, nós não conseguimos fazer o enquadramento do dano, como coberto ou não coberto. Então aí nós precisamos solicitar mais documentos, fazer outras vistorias,
até chegar numa conclusão. Então, nesse momento também é importante. Como eu disse, no momento de um sinistro rodoviário, né? Carga tombou, o veículo tombou, a carga está espalhada na pista, foi saqueada, amassou, molhou, é fácil, né? Agora, esse sinistro que não tem acidente com o veículo transportador, mas que tem algum dano na mercadoria, nós temos que ter justamente a ligação de um fato ao outro, né? O que causou aquele dano? Foi o transportador? Foi durante o transporte rodoviário ou não? É isso que a seguradora sempre vai querer saber. E é isso que nós temos que demonstrar, se não através de vistoria, através de documentos. Documentos ressalvados, nota fiscal, conhecimento, ou, enfim, entrevista com o motorista, vistoria no veículo, vistoria na carga, para termos certeza que aquele dano teve a causa durante o transporte. Próximo. Muito bem, pessoal, estamos já no finalzinho. E agora? Está tudo pronto? Quase, né? Eu pus aqui agora sim, mas a parte mais burocrática, a parte mais... primeira parte de crise do sinistro, que é o momento do sinistro, do atendimento, da redução lá do prejuízo, tirar a mercadoria do local do sinistro, tirar o caminhão dali, não expor marcas, foi feito. Tiramos, levamos para o local, vamos apurar o prejuízo e coletar a documentação necessária, toda a documentação reunida, lembrando que a gente precisa estar aberto às tecnologias atuais e isso vai ser cada vez mais presente na nossa vida, inclusive na área de seguro, né? Que até hoje a gente tem muito contato com tecnologia, estamos mais adeptos à tecnologia bancária. O seguro não vai ser diferente. Isso está acontecendo. Está pronto agora? Está tudo ok? Já fizemos tudo isso, coletamos a documentação. Qual é o próximo passo? Nós andamos 90% do sinistro. Faltam 10%, que é justamente a última etapa, que é a etapa de liquidação do sinistro. Porque agora, com as apurações feitas, a documentação reunida, a seguradora tem condições de olhar para aquilo, o sinistro aconteceu, está comprovado, o seguro existe, a mercadoria existe, o transporte existiu, o dano existiu. Agora vamos fazer a liquidação do sinistro. Se for um risco coberto, faz-se o pagamento da indenização. Se for um risco não coberto, infelizmente, nem tudo tem cobertura no seguro, né? A seguradora vai informar o motivo pelo qual ela não está pagando aquela indenização. Por algum motivo. Seja ele por não existir cobertura por dano, por causa do sinistro, ou por algum motivo técnico qualquer previsto no contrato de seguro. Então, já percorremos aí 90% do sinistro e os 10%, na minha opinião, esta fase é a fase mais tranquila do processo. Porque já passamos a crise inicial, já conseguimos reunir a documentação necessária para analisar a cobertura, analisar prejuízo, e aqui é definir, paga ou recusa, é um risco coberto ou não é um risco coberto. E aí a fase é mais light, mais tranquila, a gente consegue fazer com mais rapidez, até porque está tudo ali já, e isso geralmente ocorre bem rapidamente nas seguradoras. Aí sim, agora sim, está tudo completo, o segurado, se recebeu a indenização, ficou satisfeito, reduzimos, zeramos, né? Primeiro reduzimos a crise, agora a gente sanou a crise, ele teve aí a sua indenização paga. Infelizmente, como eu disse, tem sinistros que nem todos têm cobertura, né? Mas isso faz parte do seguro, né? Então ele pode receber uma negativa por algum motivo, enfim. Mas de forma prática, é assim que funciona um processo de sinistro, desde o momento da ocorrência até o momento da sua liquidação. E aqui, pessoal, é importante dizer também que o processo de sinistro para o segurado, para o corretor nem tanto, mas para o segurado, muitas vezes acaba aqui, né? Pagou a indenização, resolveu o problema, acabou o processo de sinistro. Depois disso, ainda tem a parte dos salvados e a parte do ressarcimento, supondo que o sinistro tenha possibilidade de ter ressarcimento contra um causador do dano.
Então, a seguradora, depois de pagar a indenização, muitas vezes, vai fazer a comercialização dos salvados, e isso é tanto salvados quanto ressarcimento. São importantíssimos porque reduzem o prejuízo daquela pólice. É bom para o segurado, é bom para o corretor, porque as taxas podem se manter no patamar razoável, né? Sem sofrer grandes agravações. Os salvados e ressarcimento é a recuperação parcial ou total de um prejuízo, né? Então, que é transferido do segurado para a seguradora. Então, se o segurado não tivesse seguro, ele ia procurar fazer isso. Como a seguradora pagou a indenização, quem vai fazer é a seguradora. Então, o processo de sinistro continua para a seguradora e muitos corretores acompanham isso, né? A venda dos salvados e depois a busca de um ressarcimento contra o causador do dano. E para que esse ressarcimento seja efetivo, nós temos que, primeiro, reunir toda a documentação, fazer o melhor trabalho de socorro, redução de prejuízo, apuração do prejuízo, tudo fundamentado através dos documentos e demonstrando a responsabilidade de alguém que causou aquele dano, não intencionalmente, mas causou o dano ao segurado e para a seguradora poder fazer o ressarcimento o mais rápido possível. Tudo isso é documentação. E aí, muitas vezes, o processo de ressarcimento vai para vias judiciais, e aí a documentação já não judicial, administrativamente falando, já é importante. No judiciário, é mais importante ainda. Então, nós precisamos ter a documentação toda demonstrando tudo isso, para que tudo fique fundamentado e a seguradora possa, no final, depois de pagar a indenização, vender os salvados e buscar o ressarcimento quando possível, né? Muito bem. Essas eram as ideias, o formato que eu queria passar para vocês, de uma forma geral, como é a regulação do sinistro, o que é e como funciona na prática, né? Principalmente em relação a algumas dificuldades que são corriqueiras na nossa área, no nosso setor, dos problemas que nós enfrentamos no local do sinistro para socorrer uma carga. Espero que tenha sido de valia para vocês e eu fico à disposição